Olá, eu sou Vandelino Cardoso, advogado criminalista, professor de Direito Penal, e hoje nós estamos aqui com os nossos colegas acadêmicos, a Daniele, o Nauê e a Yara, para esclarecer as dúvidas que surgiram durante o nosso curso. Então, nós estamos à disposição. Por favor, Daniele, a sua pergunta. Professor, como o nosso juízo interpreta e define o crime sexual estupro contra uma prostituta? Qual seria o bem jurídico tutelado? Certo. Primeira questão. Quando o juiz interpreta esse dispositivo, é importante salientar que é o seguinte: o simples fato dela ser de natureza de ser meretriz, ser prostituta, não significa necessariamente que elide a responsabilidade daquele praticante do ato de natureza sexual. Por quê? Porque quando nós falamos do crime dessa natureza, é importante salientar que, nessa visão, o legislador, ele quis preservar o bem juridicamente tutelado. Então, ou seja, o simples fato dela ser prostituta não elide da responsabilidade. Por quê? Porque no crime de estupro nós vamos observar que a violência ou a grave ameaça, ou seja, qualquer ato de natureza sexual praticado contra a vítima que não tenha a devida autorização dela, é um mecanismo da prática desse crime. Ou seja, o legislador quis tutelar o bem juridicamente. Agora, é importante nós salientarmos também que o fato dela ser, que eu quero reiterar esse posicionamento, o fato dela ser meretriz ou de já ter vivido qualquer outra experiência sexual, por que não elide? Porque, na realidade, a rigor, o legislador, ele quis proteger basicamente da violência, ou seja, a preservação do corpo e evitar que essa agressividade seja um mecanismo para a deterioração da personalidade da vítima. Vamos esclarecer a pergunta, a dúvida do nosso acadêmico Nauê. Por favor. Professor, como se caracteriza de forma objetiva o crime de tentativa de estupro? A tentativa de estupro. Bom, é importante nós salientarmos que o crime tem na forma consumada e na forma tentada. Na forma tentada, quando o indivíduo, o agente, por circunstâncias alheias à sua vontade, ele desiste ou ele não consegue na continuidade delitiva. E o crime na forma consumada, quando estão presentes todos os tipos descritos no tipo penal, ou seja, ao caput do artigo. Então, a rigor, essa investida dele para caracterizar, ele vai caracterizar o crime, a consumação vai ocorrer no estupro quando há a introdução do membro viril no órgão genital feminino. Então, esse é o objetivo que o legislador descreveu, ou seja, o caput do artigo. Essa expressão em latim significa a cabeça do artigo, objetivando o quê? Essa preservação desse bem juridicamente tutelado. Vamos esclarecer a dúvida da nossa acadêmica Yara. Por favor, apresente a sua pergunta. Professor, como será responsabilizado o agente que, além de cometer estupro, causar lesões corporais à vítima? Isso. O que ocorre, Yara? Quando o indivíduo ele pratica o estupro, ou seja, ele usa da violência ou grave ameaça, essa investida do agente contra a vítima, e ele pratica uma situação de agressividade, especialmente de natureza física, ele vai ter uma incidência na dosimetria da pena, ou seja, uma qualificadora que vai intensificar a aplicabilidade. Qual o dispositivo que nós vamos utilizar para a aplicabilidade desse mecanismo? Nós vamos ver posteriormente lá no artigo 59. Para isso, no artigo 59, o juiz vai levar em consideração todos aqueles elementos descritos no Código Penal. Então, para fundamentar melhor, como esse dispositivo ele tem uma série de elementos, nós vamos ler o conteúdo desse dispositivo do artigo 59 do Código Penal, que é do Decreto-Lei 2.840 de 1940. Bom, então vamos, Yara, fundamentar o nosso dispositivo. O capítulo 3 da aplicação da pena, fixação da pena. Artigo 59. O juiz,
atendendo a A, esse A aqui ele está craseado, então ele está bem explícito com relação à descrição dos elementos do tipo penal. Aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. Ou seja, por que o legislador, ele utiliza, o julgador, ele utiliza o artigo 59? Porque ele tem uma série de elementos de natureza objetiva e subjetiva, então para a aplicação da dosimetria da pena, ele vai buscar amparo no artigo 59. Vamos voltar a outra pergunta com a nossa acadêmica Daniele. Ela vai expor a segunda dúvida dela com relação a esses elementos de natureza penal. Professor, constitui crime de estupro de vulnerável o autor que pratica ato sexual com menor de 14 anos, mesmo que tenha acreditado que pela compleição física o adolescente aparente ter 18 anos e o tenha alegado? Daniela, observa, aí nós vamos incidir numa questão de natureza jurídica. Na visão do Código Penal, ele fala isso em erro de tipo. Agora, observa bem, o erro de tipo, ele não é uma situação absolutamente segura e nem uma situação matemática. Então, é evidente que nós vamos utilizar vários mecanismos, vários instrumentos, várias situações para classificar esse erro de tipo. Então, é evidente que nós vamos observar o grau cultural do agressor, do agente, a vítima, etc., as características, para verificar se esse erro de tipo vai trazer ele numa situação de redutibilidade de pena. Mas isso não há um consenso, não é uma situação absolutamente segura. Esse erro de tipo não significa necessariamente que é uma situação para elidi-lo da responsabilidade penal. Vamos à outra dúvida do Naue. Naue, por favor, apresente a sua pergunta. Professor, como é possível caracterizar a prostituição consentida? Na realidade, a rigor, Naue, essa prostituição consentida, ela não tem muito fundamento, muito amparo. Por quê? Porque esse consentimento seria uma forma de transmitir uma espécie, entre aspas, de autorização para o consentimento dessa prática. A rigor, não é esse o procedimento. Então, ou seja, esse consentimento é possível? Não é possível. Agora, observa bem, nós precisamos de buscar um elemento de natureza doutrinária para poder esclarecer isso. Ou seja, na visão doutrinária, aquela mulher que é meretriz, ela pratica atividade prostitucional na residência dela, visando ou não o lucro necessariamente, a doutrina tem entendido que ficou descaracterizado do tipo penal. Mas esta é a visão do doutrinador que eu citei, que nós estamos baseando nesse elemento para nós esclarecermos. Mas eu, particularmente, data vênia, significa essa expressão data vênia com devida autorização, com a devida licença, eu não posso comungar com essa ideia, porque, de qualquer forma, o bem juridicamente tutelado envolve a questão sanitária, envolve a questão da dignidade, envolve a questão da preservação e evita também essa propagação que seja um elemento suficiente para que essa moralidade sexual não seja tão deturpada quanto nós poderíamos imaginar. Olha, vamos à nossa acadêmica Yara para esclarecer a outra dúvida. Por favor. Professor, quem são os agentes vulneráveis no crime de natureza sexual? Quem são os agentes de natureza vulnerável com relação a isso? São os menores de 14 anos, são os idosos, são aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais, ou são aqueles, por exemplo, que têm doenças psiquiátricas como a esquizofrenia, a paranoia ou qualquer uma outra doença que impossibilite o discernimento, essa capacidade. Então, por exemplo, o oligofrênico, que é aquele que nasceu com o cérebro menor do que o normal. Então, o oligofrênico, ele é um indivíduo que ele tem um desenvolvimento corporal natural, ele desenvolve naturalmente, como todas as pessoas, mas a inteligência dele não acompanha o curso cronológico
fisiológico da vida, ou seja, ele é sempre aquela criança. Então, ele também é uma forma, é uma modalidade de vulnerabilidade. Então, ou seja, todas aquelas pessoas que estão impossibilitadas de criar qualquer resistência ou uma capacidade de discernimento, eles são os elementos vulneráveis. O idoso, por exemplo, também é uma modalidade dessa natureza. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o nosso programa. Vamos esclarecer a outra dúvida. Daniela, por favor. Professor, em elevados escalões políticos sociais, a prostituição de luxo desfruta da mais ampla aceitação e proteção de autoridades. Por que então o Estado deve ocupar-se de processar intermediários pobres? Daniela, me permita discordar de você na primeira parte da oração da sua pergunta. Observa bem, não necessariamente que essas autoridades que tenham um poder de projeção ou que tenham um poder de penetração mais intenso, que elas estariam necessariamente protegidas ou que esse pobre seria mais vulnerável. Observa bem, existem alguns elementos de ordem estratégica, não necessariamente, mas olha, esses pobres não é porque eles são, pelo simples fato da acepção da palavra pobre, que eles estão mais vulneráveis para a prática de responder uma ação penal. Mas, necessariamente, essas autoridades ou essas pessoas de grande projeção, de grande prestígio social ou de valores econômicos, é que eles estariam protegidos. Protegidos eles não estão, mas ele tem um mecanismo em que dificulta a interferência dele. Mas observa bem, lembrando que a Constituição da República de 1988, ela diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Então, ou seja, a aplicabilidade desse dispositivo não pode ser interpretado como uma formalidade de excluir alguém desse procedimento ou que ele esteja necessariamente vinculado a uma situação dessa natureza e incidir as penalidades previstas naquele elemento e excluir algum outro grupo de situação. Vamos à outra pergunta, Nauê, por favor. Professor, levando em consideração que uma pessoa em estado ébrio pode vir a consentir com a prática de ato sexual com outra pessoa, e vamos dizer que no outro dia essa pessoa que estava em estado ébrio alegou, após todo o ato ter sido praticado, ter sofrido estupro. Até que ponto o consenso, até que ponto o consentimento dessa pessoa em estado ébrio é válido? Não é. Observa bem, esse estado de embriaguez, vamos colocar o seguinte, ele não seja necessariamente só a embriaguez do ponto de vista alcoólico, ou seja, ele não está condicionado só a isso. Essa embriaguez pode ser o uso de uma substância alucinógena ou um outro produto que possa inibir o raciocínio ou a interferência no comportamento dessa pessoa. Observa bem, o fato da vítima estar em estado de embriaguez, ao contrário, é uma situação que vai trazer um complicador ao agente, porque ele, sabendo desse estado de embriaguez, ele aproveitou-se dessas circunstâncias para a consumação do ato sexual. Mesmo que não seja a penetração necessariamente, mas ele praticou um ato libidinoso. O que seria o ato libidinoso? A prática do sexo oral, a prática do sexo anal, o tocar na pessoa, a masturbação, etc. Ou seja, qualquer forma dessa natureza, ele se aproveitou disso. Agora, esse estado de embriaguez, eu quero reiterar essa posição, esse estado de embriaguez é uma situação de complicador para o agente, porque principalmente ele sabendo que ela estava nesse estado de embriaguez ou de bebida alcoólica ou de substâncias alucinógenas de alguma forma dessa natureza, ainda há uma situação de agravamento para ele, porque ele sabia, e essa situação de embriaguez, seja alcoólica ou seja de substâncias alucinógenas, ela vai inibir, vai reprimir, vai tirar os elementos de capacidade de discernimento e o raciocínio lógico da vítima.
Vamos à pergunta da nossa acadêmica Yara, por favor. Professor, no crime de estupro, admite concurso de agentes? Sim. O crime de estupro, ele admite o concurso de agentes. Mas, olha, para esse fundamento, vamos verificar o seguinte. Por que o crime de estupro admite-se o concurso de agentes? Porque na autoria, na coautoria ou o elemento como partícipe, ele tem aquele respaldo lá no dispositivo. Mas, olha, para isso, lá no artigo 69, nós vamos verificar o que no artigo 69 do Decreto-Lei 2.848 de 1940, o que ele vai sustentar sobre esse dispositivo. Artigo 69, Yara. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Então, olha só, o legislador ele foi bem clássico nesse sentido. Pratica 2 ou mais crimes. Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade, ou seja, a pena privativa de liberdade, às vezes a gente não está muito acostumado com essa linguagem, significa o quê? É a pena corpórea. Pena corpórea é o encarceramento do indivíduo. Então, de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Agora, eu quero fazer uma observação de caráter operacional. Então, ou seja, a nossa estudante, a nossa colega acadêmica Yara, ela perguntou sobre essa participação. Ora, nós sabemos que tem o autor, o coautor e o partícipe. Então, vamos analisar o seguinte. O indivíduo que ele usa da compleição física para segurar a vítima, para facilitar a consumação do ato de natureza sexual. Nessa circunstância, ele tem o quê? A incidência do concurso de agente. Então, esses diversos elementos que estão participando dessa operacionalização da agressão ao delito penal é uma situação que vai admitir, ou seja, mais de um elemento participante. Vamos, por favor, a outra pergunta da nossa acadêmica Daniele, por favor. Professor, o tráfico de pessoas pode ser considerado crime, mesmo que tenha havido consentimento da vítima? Lógico. Esse tráfico de pessoas, na realidade, o legislador, eu costumo falar o seguinte, que a legislação, ela não tem situação de inutilidade. Ou seja, quando o legislador, ele pode acontecer o seguinte, ou às vezes ele falou um pouco mais, ele foi um pouco mais prolixo para a descrição do fato, ou ele deixou uma situação, uma reserva mental na mente dele, aguardando para que ele pudesse insurgir novamente com essa situação. Mas olha, observa, é importante nós salientarmos que essa descrição desse tipo penal, ele tem esta incidência, ou seja, essa participação desse último elemento que você colocou, por favor, novamente, esse último elemento, mesmo com consentimento. Claro, por que o consentimento não é uma situação para elidi-lo da responsabilidade? Porque se tivesse o consentimento, o legislador poderia, se ele não se cercasse dessa situação, a vítima poderia falar assim, não, eu declaro para os devidos fins na forma da lei, etc., ou eu vou levar ao cartório para até reconhecer firma e demonstrar para esse cartório, de forma pública, que eu estou consentindo. Então, ou seja, seria uma forma, praticamente o dispositivo jurídico que disciplina essa questão, ele seria inútil. Por quê? Não, eu autorizei esse tráfico meu para fins libidinosos ou para prostituição, etc., ou para qualquer coisa dessa natureza, de ordem sexual, então eu estou autorizando, eu estou elidindo a responsabilidade dele. Então seria um artifício que ele estaria utilizando. Vamos para a nossa próxima pergunta, por favor, Nauê. Professor, quais são os elementos que separam a indústria pornográfica do tipo previsto como exploração sexual? Isso. Nauê, olha só, essa questão, essa pergunta que você fez,
ela é uma pergunta interessante, mas ao mesmo tempo ela esbarra em alguns elementos de ordem de falta de inoperância do poder público. Por quê? Nós observamos o seguinte, nós nos dirigimos às bancas de revista, por exemplo, e vemos de forma explícita posições de natureza erótica com o objetivo dessa propagação. Na realidade, a rigor, se nós fôssemos fazer a aplicabilidade desse dispositivo, aquela banca de revista não poderia ter aquele demonstrativo. Por quê? Porque aquilo ali é uma forma dessa propagação. Então, esses elementos que estão expostos dessa natureza é uma forma de pornografia. Mas o que ocorre? O indivíduo que comercializa esse produto, ele está indiretamente concorrendo para esses mecanismos de pornografia. Ou seja, qual foi o objetivo do legislador? Foi proteger a sociedade com relação a esses elementos. Vamos, por favor, Yara, outra pergunta. Professor, como o Código trata dos participantes nos crimes de natureza sexual? Por favor, desculpa, eu não entendi. Quando? Como o Código trata dos participantes nos crimes de natureza sexual? Isso, muito bem. Essa questão, Yara, ela está fundamentada no artigo 29 do Código Penal. Esse Código Penal, lembrando que é o Decreto-Lei 2848/1940, foi a época da criação do nosso Código Penal. Então, nesse dispositivo, nós vamos observar o seguinte, o artigo 29, ele diz o seguinte, que quem concorre para o crime incide nas penas a ele combinado. Então vamos ver como que o autor colocou esse dispositivo novamente, para ficar bem fundamentado a nossa colocação. O artigo 29. É interessante nós observarmos isso. Eu me lembro quando, na condição de acadêmico, eu sempre observava esses dispositivos, esses artigos, para fundamentar os elementos. Então, olha só, no título 6 do concurso de pessoas, no artigo 29, quem de qualquer modo, olha só, então, ele usou aqui o legislador usou aqui o sujeito indefinido. Quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Então, observa, Yara, aí ele vem com o parágrafo 1º e coloca o seguinte, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. No parágrafo 2º, ele coloca assim, se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Ou seja, o que é importante nós colocarmos com relação a esse dispositivo é que o legislador, ao construir esse dispositivo, ele quis dizer o seguinte, olha, se A praticou um crime e na incidência do crime B teve uma participação, esse dispositivo, a pena será aplicado na medida de sua culpabilidade. Ou seja, o legislador ele foi inteligente, ele foi sábio. Ele não quis o quê? Punir na mesma proporção os dois agentes que participaram do crime. Então, aquele agente, como ele colocou lá, falou, não, eu quis uma participação menor, ou depois eu tive o arrependimento. Qual que foi o objetivo dele? Foi demonstrar que esta interferência, a aplicação, a dosimetria da pena, teve um objetivo precípio de quê? De aplicar a penalidade em cada situação. Olha, nós estamos encerrando o nosso programa, agradecendo a participação de toda a equipe técnica e dos nossos acadêmicos e dos nossos telespectadores e teremos futuramente, se Deus permitir, outras oportunidades. Muitíssimo obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.